Olá, Clarissa. Bem-vinda a vocês todas aqui para compartilhar a história de vocês. Assim, Uhum. eu sou uma mãe que quando criança eu pedia para minha mãe adotar. Eu falava, mãe, por favor. E a minha mãe falava assim, não, vocês já me dão muito trabalho. E aí, Olha, conforme eu fui crescendo, eu já procurei, aqui tem umas exigências, né, que a criança que vem para a família, ela tem que ser a mais nova, né? Ela não pode ser a mais velha. E a minha filha estava muito nova na época. Hoje ela fez 7, mês passado, então assim, e eu não queria assim, eu queria botar uma coisa bem abrangente, eu não tinha, sabe assim, é bebê, então eu tava aceitando criança grande. Então eu tô tendo que esperar ela crescer para poder ir para a lista. Mas um dia ele chega, é o pequenininho dela ali. Agora ele já tá bem, ó. Tá ótimo. é, Tá brincando. Então assim, vamos sim. começar. Então, compartilhando a experiência de vocês. Como é que vocês chegaram a esse amor extremo? Porque para mim é muito amor. É quando o amor tá sobrando assim, a gente, né, tá distribuindo amor. Como vocês chegaram a esse movimento de buscar é, esse amor assim fora de vocês? Porque é um amor fora da gente, com certeza. Uhum. Eu posso começar, Carla? Pode? Você falou da sua infância, né? Que você falou sempre pedia para sua mãe adotar. E eu me lembro de uma cena também, na verdade, da minha adolescência, pré-adolescência. Eu tava em casa e aí passou uma moradora, não sei se era de rua ou se era uma pessoa muito carente, ela tava com uma escadinha de filhos e ela batendo na porta e falando se não podia ficar com as crianças dela, porque ela tava numa situação decadente, né? As crianças passando necessidade. Então aquilo me abalou demais. Eu acho que desde aí ficou essa sementinha no meu coração, sabe? Sobre a adoção. Na época, a minha mãe não quis, né? Não se ofereceu assim. Ela ficou assim meio receosa também, né? Porque naquela época era muito comum a adoção à brasileira também, né? E assim, muito estranho. Ela ficou assim, muito triste, mas não ficou muito. Não estava aberta ainda. Mas aquilo eu lembro que me marcou demais. Então, a gente casou, eu e meu esposo. A gente já pensava sobre adoção, embora a gente não tinha falado nada. E aí, quando a gente ficou um tempo casado, uns 4 anos casado, a gente falou, vamos se estruturar primeiro, né? Vamos aproveitar a vida a dois. A gente não tinha uma casa ainda. Mas depois a gente pensa, nos filhos, né? E aí, quando a gente foi atrás, meu esposo teve um câncer quando ele era adolescente, com 16 anos. E aí a gente foi atrás de todos os exames para ver se estava tudo certinho. Aí a gente descobriu uma infertilidade. Então, imediatamente, quando a gente descobriu essa infertilidade, isso já veio à mesa, sabe? A adoção. Embora a gente na verdade, a gente não deu entrada logo de início, né? A gente, como foi um baque, a gente falou, não, vamos esperar um pouquinho pra gente não entrar com as razões erradas, né? Não ter aquele peso do luto e tal. Então a gente esperou um pouco, mas foi basicamente isso. Eu sempre pensei, ele também tinha no coração dele. E aí depois a gente foi amadurecendo essa ideia aí. Ah, que legal. E você, Clarissa? Oi, boa noite. Eu também, quando criança, eu tenho vários tios, né? Tenho tios, primos na família que foram adotados. E quando eu era criança também, eu falava para os meus pais, né? Que eu queria que eles adotassem. E nós somos em 5 irmãos. Então, eles falaram, não, meu pai sempre falava, quando você tiver, né, sua família, aí você adota seus filhos. E quando a gente decidiu, viu que era hora já, né? Que a gente já estava pronto para ser pais, nós já conversávamos sobre isso, né? E 2 anos depois que a gente já tinha decidido que ia ser pais, paramos de usar. Eu parei de tomar os remédios, né? E fomos tentando. Só que em 2 anos a gravidez não veio. E aí a gente já tinha também iniciado o processo de adoção, né, nesse meio tempo. E acabou que foi super rápido a primeira, né? A nossa filha nasceu pra gente
Foi um ano de processo bem rápido e nos tornamos pais Eu achei tão nessa lindo época. quando você comentou que ela nasceu para você. Eu achei isso muito lindo, essa expressão, porque assim, é uma verdade. Aquela criança nasce É, pra gente, né? Pra nossa vida, pra nossa família. Eu achei isso bem sim. bonito. A partir do momento que a gente entra com o processo de adoção, não deixa de ser uma gestação, né? A gestação afetiva. E não deixa de ser uma gestação invisível também, né? Uma gravidez invisível, aquela que a gente não sabe a hora que vai nascer, mas quando nasce é aquela reviravolta, né? E como é que vocês Verdade. lidaram com essa ansiedade, ou se teve ansiedade, de repente não teve, dessa espera, né? Do processo que você aplica até o processo que a sua criança nasce para você. Assim, você comentou que foi rápido, mas você teve 2 casos, não foi isso? E eu sei que a Karina Sim, tem sim. um. E como é que é essa espera para vocês? Ela foi assim, uma espera tranquila? Foi uma espera igual mesmo, realmente você fica tenso, fica numa ansiedade? Ou vocês estavam, tipo, esperando na hora divina a criança certa aparecer para a vida de vocês, para a família de vocês? Você quer falar, Clarissa? Eu falo. No meu, no meu caso, foi assim, muita ansiedade, porque é uma espera que você não tem data, né? A gestação você tem aqueles 9 meses de espera. E a gravidez afetiva você não tem data, né? Quando você passa pelo processo lá no fórum, elas chegam a falar para você, né? Considere-se grávida. E aí você quer falar aos 4 ventos que você está grávida, né? Que você está esperando. Mas é uma gravidez que não aparece. Então as pessoas perguntam muito, né? Ai, quando chega, a família principalmente fica toda, torce junto com você, né? Sonha junto com você. E, e é assim, é maravilhoso. Ao mesmo tempo que dói, né? Dolorida essa espera, todo mundo sonha junto, né? Legal, e com você, Então é Karina? uma espera gostosa. É uma expectativa muito grande, né? Que nem a Clarissa falou, é uma ansiedade gigantesca. E o dela ainda. Você esperou um ano, né, Clarissa? A primeira. A Yasmin, isso, a primeira foi um ano, porque foi uma adoção tardia, né? Uhum, então Ela mais nasceu rápido. pra gente, ela já tinha 3 anos e meio, Uhum. então foi bem rápido, embora o processo em si demorou mais, né? Para a gente conseguir Se realmente habilitar. os documentos, se habilitar. Entendi. E- Ela está disciplina, né? Mas Ah, assim, sim. foi rápido, né? Dela ter nascido, Foi. foi uma gestação rápida. Então, aqui do Levi, a gente esperou 3 anos e 3 meses. E assim, no começo é uma ansiedade muito grande. Eu passei assim por altos e baixos. Tinha vez que eu ficava mais tranquila, tinha vez que eu ficava, meu Deus. Principalmente quando eu via alguém grávida ou alguma notícia que alguém estava grávida, né? Algumas amigas falavam, ai meu Deus, e o meu, quando que vai chegar? Aquele desespero, né? Mas eu também acho que esse tempo foi um tempo necessário, tanto para a gente se preparar. Eu lembro que nessa época, eu assistia filmes sobre adoção, né? Assim, naquela expectativa, acompanhava outras famílias também. Na época eu via bastante canal no YouTube, sabe? De como estava sendo, as pessoas que já estavam no período de adaptação. Então, eu lembro que eu pesquisava muito e tinha semanas que eu ficava assim, todos os dias vendo vídeos e falando, meu Deus, quando vai ser a minha hora? Mas é muita ansiedade mesmo, e é o que a Clarissa falou, as pessoas sonham junto, né? A família fica naquela expectativa também, os amigos, e foi um período assim longo, mas também que foi muito proveitoso para a gente se preparar. Ah, legal. E assim, e como é que foi que vocês comentaram que a família sonharam junto? Chegou, seu filhinho nasceu, tá ali nos seus braços. Como é que foi a família recebendo esse bebezinho, essa criança do grupo também? Que a Clarice comentava, todo mundo ali animado. Você falou que seu marido também queria. E quando chegou ali, tá aqui, teve algum impacto, Emocionante. abalou alguém aí? Porque quando chega a Volta criança, tudo, nasce né? todo mundo, gente.
nasce a mãe, nasce o pai, nasce os irmãos, nasce a avó, nasce a avó, nasce todo mundo quando chega um filho. Como é que foi para a família, assim, abraçar esse bebezinho, essa criança chegando na família? Olha, vou deixar você falar. Não, pode falar. Aproveita que você pode falar. Eu falo, então? Mais uma assim, agora você fala, não, ela fala, a gente fica trocando. Tá bom, pesando. Gente, assim, o Levi chegou numa época assim que não foi tão boa, que foi na pandemia. Então não tava podendo ter aglomeração, ninguém quase podia vir aqui em casa. Mas eu lembro que logo na época de aproximação dele, que a gente não tava com ele definitivo, teve uma festinha de aniversário de uma filha da minha prima, que tem a mesma idade do Levi. E aí eu levei ele, né? Porque aí já tava toda a família para apresentar. A toda não, né? A grande parte, assim. E aí eu levei, foi aquela coisa, né? A minha prima falou, nossa, Karina, parece que você estava saindo da maternidade aquele momento, né? Foi muito emocionante. Ao mesmo tempo eu fiquei apreensiva, porque o Levi, ele não tinha muita segurança na gente ainda. Então ele ficou meio perdido, ele ficou inseguro, né? Chorou, não quis interagir com muita gente. Mas foi, assim, um momento muito, muito significativo, né? Que tava todo mundo esperando isso. Tantos amigos que aí foram vindo aos poucos aqui, porque a minha vontade era fazer uma festa, né, de boas-vindas, chamar todo mundo, mas não foi possível fazer isso por conta da pandemia. Mas foi incrível, maravilhoso, é muita espera, né? E quando chega assim, é uma sensação incrível. Legal. E com você, Clarissa? Na chegada da Yasmin também, por ser a primeira, né? E da família do meu marido, a primeira neta, então foi muito emocionante mesmo, essa chegada. E tivemos a festa, né? Minha família fez uma festa de boas-vindas, ela cortou até uma fita. Que legal. Foi muito lindo. E realmente a gente se sente mesmo mãe, né? Naquele momento, né? É muito gostoso. Do Miguel foi diferente, porque ele nasceu com 5 dias pra gente. Então, assim, era um sonho também, né, que eu tinha de ter um bebê, de passar por essa fase, né, de bebê. E também foi muito esperado, todo mundo sabia desse sonho, viveu comigo. E quando chegou, nossa, foi uma bagunça, porque eu liguei para minha mãe e falei, mãe, eu tô indo pro hospital e vou, né? A gente, assim, quando chamavam para ir para o hospital, eu já falava, olha, eu tô indo eu vou fazer ultrassom e ver se é menino ou menina, porque todas as vezes eu não coloquei, né? Do Miguel eu sabia que era menino. E tinha nascido, e aí minha mãe foi para uma loja, já precisou comprar tudo, porque como era neném, tinha que tirar naquele dia mesmo do hospital. E eu tinha que ter todas as roupinhas, né? Lavadas, e não tinha nada. Foram mais de 4 anos de espera e não tinha nada preparado. Né? Tinha o quartinho dele, tudo, mas foi... E também foi, como era nenenzinho, eu recebi só a família, porque não tinha as vacinas, tudo. Então, a gente teve esse cuidado de pais de nenéns de primeira viagem, né? Porque a gente não passou por isso com a Yasmin. Então, assim, foi aquele cuidado todo, né? Por um bebezinho. E a gente esperou os 2 meses dele, todas as vacinas, para depois fazer o chá de boas-vindas. Também fizemos, chamamos os amigos para apresentar todos. A ansiedade era imensa, que todo mundo conhecesse, que visse, mas é muito gostoso. Legal. E assim, vocês têm experiências diferentes, com certeza, porque todo mundo tem experiência diferente. Da vivência que vocês têm, assim, me fala 2 mitos que você fala assim, olha, cara, todo mundo me pergunta isso, ou eu vejo os outros pais passando por isso, ou eu vejo uma mídia, alguma coisa, um termo que você fala, cara, isso é super errado. Porque assim, na época que eu estava pesquisando pro livrinho, eu vi algumas coisas que, assim, eu lembro, né, do meu primo, que também foi. Algumas crianças usam uns termos que falam assim, poxa, você foi dado?
sua mãe vendeu você, umas coisas assim, que a criança fala assim, não. E criança é um valor inestimado que eles têm. Ninguém vende criança. Não, não é assim que funciona. Né? A gente sabe que não tem preço. Uma criancinha não tem preço, realmente. É por amor aquele processo. E aí falava, não, é para falar que aquela mãe, ela tinha um plano de adoção. É para usar termos melhores, assim, no sentido de da criança se sentir mais acolhida do que o contrário, né? E foi uma coisa que foi aprendendo, com que mudanças, é segunda família, primeira família, como eles usam aqui para falar, usam a família biológica, mas eles gostam de falar a primeira e a segunda família. O que vocês, na vivência de vocês de experiência, eu sei que a Karina tem, assim, é super engajada aqui no Instagram falando sobre isso. O que vocês veem de mitos que você fala assim, olha, isso daí é super mito, isso daí é super errado, ou um termo que é super errado? Que eu aprendi já com a Clarissa, que ela falou que gestação de... Você falou de afeto. A criança nasce para você com a gestação afetiva. Ela falou, minha filha nasceu para mim. Eu falei, isso é lindo. Então, assim, eu já tô aprendendo com vocês. O que vocês têm, assim, de mito ou de termos que vocês falam assim, gente, aprende que não é assim. Começou com a Karina, agora pode falar a Clarissa. Pra gente ficar trocando de um lado pro outro aqui, bonitinho. Sim. Às vezes a gente escuta, pegou, né? Ah, você pegou a criança onde? Tipo, veio da onde, mas fala, sabe? Pegou da onde? E ninguém pega, né? A gente busca, a gente... a adoção é o que eu falei, conversei com você aquele dia, né? A gente sonha tanto, a gente quer tanto ser mãe, que a gente busca, né, um filho. A gente preenche o cadastro, vai atrás, né? E ele nasce pra gente naquele momento. É o filho que Deus escolheu pra gente, né? Não é a gente que escolhe, né? Muitas vezes as pessoas falam, nós somos escolhidos, né? Deus escolhe eles para nós e nós para eles. Eu vejo assim, e a gente escuta muito isso, sabe? Pegou. Os antigos usam muito isso, né? Pegou para criar. Sim, inclusive eu quero complementar a sua fala, Clarissa, que eu também já ouvi assim, que é basicamente a mesma coisa, né? Quando eu fui dar a notícia, né, que a gente estava na fila da adoção, a gente foi habilitado, eu ouvi uma pessoa muito próxima falando, mas Karina, você vai arrumar problema, que você vai pegar filho dos outros para criar? E como assim, né, filho dos outros? Ele vai ser o meu filho, é que nem você falou, ele vai nascer para mim, né? Eu esperei, eu fui atrás, eu me preparei, eu tô esperando esse filho. E tanto isso eu já ouvi. As pessoas às vezes querem saber se a gente conhece ou a família biológica, os genitores. Aí eles falam, e a mãe de verdade? E isso também machuca demais, né? Porque é como se a gente fosse de mentira ou uma substituta, né? E não é isso, a gente é mãe. Aí ou se referir à mãe biológica ou a genitora, a família biológica. Mas tem várias coisinhas assim que a gente vai escutando, né? Eu tento conversar com a pessoa e explicar, porque às vezes fazem mesmo por desconhecimento, né? Não é pra... que nem você falou, os antigos, né? Tem uma visão diferente ou desconhecem todo o processo como é feito hoje. Então tem muito disso. Essa insegurança, esse desconhecimento, e aí fala às vezes o que não sabe, mas eu já escutei algumas coisas nesse sentido. Eu já escutei também assim, Karina, você tá certinha, você tá agindo como mãe. Mas eu sou mãe, sabe? Tipo, mas como assim, mãe erra também, né? A gente acerta, a gente erra, gente. Sim. E sabe o que eu percebo também? Uma outra coisa é que parece que a maternidade por adoção, a gente não pode cansar ou reclamar nunca. É como se... você escolheu, você vai reclamar, tá difícil, tá dando... Ou você vai comentar, abrir o coração pra alguém, sabe? Falar, nossa, olha, eu tô passando por isso, tá difícil isso, tô tendo desafio nisso com meu filho. E a pessoa fala, mas você que foi atrás, você não escolheu?
E é muito essa Sim. visão, assim, né, que as pessoas... parece que é diferente. Claro que tem suas peculiaridades, né? Mas é uma maternidade como qualquer outra. Então, a gente passa pelos desafios, pela canseira, pela culpa, por Pela erros, espera, né? A acertos. espera de uma gestação. Sim, Sim. Não, e, gente, como que eu falo? Cada família tem a sua dinâmica, o que funciona para uma família não funciona para outra. A uhum, gente, a gente erra tentando acertar. Então, assim, qualquer mãe, Sim. qualquer pai, qualquer família, qualquer grupo que realmente ame o outro, que tá ali naquele movimento, realmente vai fazer esse tipo de coisa. E você tá falando que vocês são extra julgadas, né? Tipo, você não pode reclamar porque você sim. foi. Era um desejo seu. Eu imagino a Clarice falando assim, gente, eu tô sem dormir. Pegou o bebezinho, né? Esse tipo de coisa. Mas, tipo, qualquer Sim. pai, qualquer mãe com filho doente, dependendo da Passa idade, a por gente fica sem isso, dormir né? também. Né? Porque Uhum, era o Sim. bebezinho, né? Então, assim, tem umas coisas sim. assim que eu Sobre isso imagino. também é, de, de falar, né, na palavra adoção. A gente participava de um grupo de apoio, né? Participa. Não temos ido mais, mas assim, a Yasmin sempre participou desde pequenininha com a gente. Então é um grupo que tem aqui na nossa cidade, que o fórum indica, né, para participar. E as crianças têm aquela vivência de todos passaram pela mesma experiência, né? Eles têm esse contato e é muito legal isso. E uma vez indo para o grupo, a Yasmin falou assim: Mãe, o que é grupo de adoção? É um grupo? Não, um grupo de apoio. É um grupo onde as pessoas se reúnem e uma apoia na outra, né? Sabe assim, se apoia. Aí depois ela falou: O que é adotado? Quer dizer que eu sou adotada? Eu falei: Não. Você foi adotada um dia, hoje você é nossa filha. Então, assim, muitas vezes, às vezes, amiguinho, né? As crianças falam, ai, você é adotado. Sabe? Não, a gente tem que, ainda tem essa cultura, né? Sim. Infelizmente. Mas, assim, graças a Deus, ela sempre foi muito bem trabalhada em casa, ela é super resolvida. Tanto é que um dia ela chegou e na sala de aula e ela falou para os amigos: Olha, eu sou adotada. Alguém tem alguma pergunta para fazer? Olha Talvez que ela nem bonitinho. lembre disso. Mas assim, ela chegou e falou, porque era tanta gente, sabe, chegando em cima e perguntando. Então ela super resolvida. E é bom isso, né? Com certeza. Tanto que eu acho que é legal a gente educar as crianças sobre esse tema, tanto a criança que é e a que não, tipo, que não foi adotada e a criança que foi adotada, porque a gente convive. Eu peguei informação nos Estados Unidos, 2 milhões de pessoas da população foi adotada em algum momento. Então, assim, eu gostei dessa coisa do foi adotada. Eu tenho que me policiar para não errar. Essas pessoas foram adotadas, 2 milhões de pessoas da população. Então, é uma coisa real. E eu lembro uma vez, um amigo meu, ele adotou 2 crianças e foi um processo muito longo, assim, muito, muito longo, que é muito complicado. Ele queria trazer aqui para o Canadá, era de outro país. Então, foi um processo muito doído. Porque ele, sabe, você vê ali, ele fala assim, os meus filhos estão sofrendo. Sabe? É muito complicado. E nesse processo ele foi conversar com um padre, que ele falou, tem gente me julgando, porque era um casal novo, estão me julgando, e eles não tinham, assim, você comentou, o seu marido teve um problema, tipo, a Clarissa não conseguiu, mas eles falaram, eles não tinham nada, eles só queriam muito do coração. Eles queriam, era o coração Sim. deles que queria. Aí o padre falou para eles, falou assim, olha, Jesus foi adotado. Por que alguém está falando alguma coisa se o filho do filho foi? Entendeu? Tipo, como que alguém vai. Sabe assim, não Se liga, não opor, né? liga, não liga para isso. E aí ele falou que aquilo deu uma força para ele muito grande, né? Porque ele falou: não, então eu tô no caminho certo, tô seguindo o caminho certo. E ele foi, fez, ele conseguiu, as crianças conseguiram os vistos para vir para cá. Ele saiu até do trabalho. Ele falou: não, quero ficar só com eles. E Que tirou legal. ano sabático para ficar com, sabe assim, você fala, não, eu queria muito. Assim, e ele saiu, largou tudo para ficar
com a família dele, que ele desejou do coração aquela família. Então, tem algumas coisas que a gente, né, tem esses mitos, como a Clarissa falou, as pessoas antigamente falavam de pegar o filho, falavam uns termos assim, que realmente, né, a criança de hoje em dia, com o entendimento geral do que, se você conversar com ela direitinho todos os dias, explicando o que é o mundo, né, porque faz parte do mundo essa diversidade, essa inclusão da gente entender quem são as outras pessoas em volta, elas vão lidar melhor, como ela comentou. A filha chegou na sala e falou, olha, é isso aqui, alguma pergunta? Aí vai ter lá um ou outro que vai perguntar, ela vai responder e vai seguir, vai ser super normal para ela. E, assim, para vocês, na experiência de vocês, dói quando alguém pergunta para vocês assim, você tem interesse em abrir do seu filho, conhecer a parte biológica, de ter esse interesse, ou vocês não, assim, não têm ainda esse sentimento em relação a esse tópico? Não entendi a pergunta, desculpa. Quando as pessoas comentam da parte você tem interesse em ter contato com a família biológica, porque aqui tem vários tipos, né? Então tem um que você aceita ser aberto. Então as pessoas entendi. todas elas têm contato. Outras, a família biológica fala, eu não quero que fale nada da minha existência. E aí aquela criança não tem informação nenhuma, por lei. Entendi. Aqui no Brasil, se eu não me engano, é assim que funciona. O processo fica arquivado e eles já, desde o começo, eles falam pra gente da importância de não esconder da criança, de falar da história dela, porque é um passado dela, é uma história dela, não tem como a gente apagar isso, né? E aí, quando a criança, o adolescente completa, acho que 18 anos, ele pode ir no fórum e ter acesso, né? Não sei eu escutei, assim, não fui pesquisar, mas eu escutei por cima, que ele pode ter acesso, então ele, se quiser ir atrás, né, da família biológica, conhecer. E eu acho que é muito importante também, por mais que às vezes a gente, assim, eu não passei por isso, não sei como que vai ser, mas eu espero poder apoiar, né, porque é muito difícil se a pessoa tem, e vai da criança, do filho, se vai, tem gente que não quer nem conhecer e tá tudo bem, mas tem gente que tem pessoas que vai ser muito importante, né, sei lá, para curar alguma ferida, para resolver alguma coisa. Então, eu acredito, pelo menos eu quero estar junto com o Levi, apoiando ele, né? Se ele quiser ir atrás, tá apoiando e estando junto mesmo para ele enfrentar esse processo, né? Essa aproximação ou o que for para ser. Eu não sei como será, mas eu acredito que eu quero estar junto com ele. Então, no Brasil, a criança com 18 anos, ela tem acesso a esse arquivo. Porque aqui, se a pessoa coloca que é não confidencial, que ela não quer, não quer. Pelo menos aqui na minha comarca, quando a gente fez, eles já falam desde o começo, né? Eles falam sobre a importância da história, passado da criança e tal. E aí fica lá, a gente não tem nem essa opção. Pelo menos para mim, não passaram nada, nenhuma opção de sigilo, né? Eu acho que depende. Eu acho que depende do caso, né? Do tipo de adoção também. Sim, do histórico, pode né? ser. Eu acredito que seja assim. Uhum. Clarissa, fizeram uma pergunta aqui. Você esperou um ano a partir da habilitação? Estão perguntando aqui para você. Sim, nós esperamos um ano. Não, o processo todo, na verdade. Deu um ano do processo todo. Nós entramos com papel e já contou. Então, na verdade, deu uns 9, 10 meses no total. Então, foi porque quase uma na gestação. época dela ainda não foi rápido. No dela, não tinha ainda o curso obrigatório, né? Que hoje em dia tem no fórum. Então, foi mais antigo, né? Ela nasceu em 2010. Então, Ela foi mais antigo. Ela já tá com 15, você comentou? 15. E o Ela mais completou novinho, 15. você falou que que ele nasceu para Pegou. vocês. Eu ia falar, pegou, olha só. Ó. Olha a gente descuidando, ó. Não, mas a gente tem que prestar atenção na gente. Com 5 dias. Isso. Tem que prestar atenção, gente. A gente tem que aprender o negócio. Mas eu acho legal isso, gente. A gente tem que conversar pra gente ensinar as pessoas. Porque, assim, por mais que a pessoa tenha boa vontade, queira fazer, a pessoa não sabe. Né? Que é aquela coisa de você não ter informação. E aí, quando a gente conversa assim, leva a informação, a gente está ensinando para todo mundo e eu tô aqui aprendendo.
Então, quando E é ele sem maldade, nasceu né? para você, Às ele já... vezes sai assim, é tão natural, né? Que sai assim, Então, sem, mas sem aí a gente tem que maldade, ficar acaba saindo. policiando. Aí volta. Você comentou que ele nasceu para você com 5 dias e hoje ele tá com 2 anos, é Hoje ele isso? Dois. fez 2, eu tô Ah, legal. 2. E o Levi tá com que idade? Era uma continha até que a gente fazia, né? Que quando fomos no fórum, a... eu falei para eles, né? Eu falei, por favor, se passar de 1 ano, não me liga. Eu falei dessa vez, né? Que eu tinha necessidade mesmo de ser um bebê. Para suprir mesmo minha necessidade de ser mãe de neném, né? Uhum. E aí eles fizeram as contas e falaram, olha, leva mais ou menos 4, 5 anos. Aí a Yasmin fez as contas e falou, eu vou estar com 12, com 13. E foi exatamente, ela completou 13 anos. Quer dizer, o Miguel nasceu no dia 5, dia 17 de setembro, ela completou 13 anos. Que Ah, legal. legal. Foi um presente para ela. E o Levi tá com Sim. que idade? O Levi fez 3. Ele nasceu pra gente, tinha acabado de fazer 2. Tava com 2 aninhos, tinha acabado de fazer. E também o nosso perfil, a gente tinha, quando o Levi chegou aqui pra gente, voltando lá à história de preparação, né? Eu não tinha preparado um quarto, nada, comprado nada. E aí, quando a gente recebe a ligação, você fica meio maluco, né? Porque você fala, meu Deus, eu tenho que ir atrás disso, disso, daquilo. E aí, eu também não quis fazer porque a gente deixou o perfil de 0 a 4. Então, eu não sabia se viria recém-nascido, se seria menino, se seria menina. E aí, quando ele chegou, aí que a gente foi atrás de tudo, de cama, roupa ele tinha bastante, mas ainda aquelas coisinhas, né, o que ficou faltando, a gente foi, mas tinha acabado de fazer 2 aninhos quando ele veio, quando ele nasceu. Aqui eu trabalhei com uma moça que ela ficou no processo esperando, ela queria um bebê, foram 10 anos. E ela não Nossa. conseguiu. E ela foi pro particular, que tem um aqui que você paga. E aí vem umas agências e procuram, tipo, a pessoa vai ter o bebê, você chega no hospital e aí a pessoa, a enfermeira pergunta, você vai manter o bebê, tá, né? Ela pergunta assim pra você, aí você fala sim, ok. Se você fala não, aí ela vai e fala, você vai para qual caminho? Você tem esse caminho de uma adoção pública que vai para o sistema público, que é esse que ela esperou 10 anos, ou para o particular. Aí, no particular, a pessoa vem com fichas das famílias e apresenta para essa mãe escolher. Aí Olha essa só. mãe, ela pega, ela olha, ela fala, eu gostei dessa família, eu quero essa família pro minha criança. E aí ela ligou para essa moça e falou, olha, o bebê nasceu, vem pegar. Ela estava numa reunião e eles falam assim, você tem X horas para você estar aqui, senão vai para a segunda família. Vai para uma outra agência para apresentar para essa mãe. O negócio é muito rápido. Ela falou que ela ligou pro marido, o marido já passou numa loja para pegar um car seat, né, que é a cadeirinha do carro, porque aqui não sai do hospital sem cadeirinha. A criança não sai. Aqui também não. E aí Aqui ele já também não. passou para pegar aquilo e aí ela saiu dali, foi direto pro hospital para conhecer, para pegar, né? E a mãe tem um período desse que você escolhe assim, que ela pode mudar de ideia durante um determinado período. Ela sofreu todos Nossa. os dias. Todos os dias. Porque ela já comprou tudo para a criança. Ela já estava... Imagina, Você você diz esperar uma a gestação. genitor, a mãe biológica, Tem um Ela tempo pode para mudar. recorrer. Ela tem, acho que eram 3 meses, uma coisa assim, que ela pode mudar de ideia. E aí, no último dia, a moça foi e ligou para ela. Imagina como que ela não estava. Ela estava assim, sabe quando seu coração faz assim, plec? Mas a mãe foi lá só para dar tchau e agradecer. Falou, eu sei que você vai dar o que eu não conseguiria dar hoje para ele. Era um menininho. Vai dar para ele o que eu não conseguiria dar hoje para ele e deu tchau. E ela foi e pediu para não abrir a informação para quando ele crescer, né, para não ter acesso. Realmente. Então assim, Nossa. aqui tem esses 2 tipos, né, o negócio não é meio assim. E aqui você tem o site que você olha, você tem as fotos das crianças lá. Eu fico com o coração tão partido
de entrar, de ver ali, sei lá, me dá uma sensação assim estranha. Mas aí você tem esses dois modelos aqui de adoção, assim, que é esse que você vai pela agência, você paga acho que uns US$ 10.000 Nossa. para você Aqui conseguir. tem até, acho que tem um aplicativo que eu estava até pesquisando em relação a ele, mas é para adoção tardia, né? Para dar visibilidade para as crianças que não são vistas, né? Quando você está habilitado, você pode fazer uma busca ativa. Se você geralmente são crianças acima de 8 anos ou grupo de irmãos que já são mais difíceis de serem adotados ou com alguma deficiência. E agora tem esse aplicativo. Eu não sei se ele está funcionando no Brasil todo, mas tem os dados, sabe, da criança, foto. E se você se interessar, eles já notificam a comarca. Então, Entendi. é um pouco diferente, né? Mas é mais para adoção tardia, né? E Para aí facilitar o processo. vocês podem devolver, que aqui isso também destrói meu coração. Você devolver Ai, a criança. Ah, não Olha, combinou com a minha família. então, Eu falei, gente, o grupo de apoio é justamente para isso, né? Para acompanhar essas famílias. Uma coisa que eu falava muito. Adoção, a gente é uma busca, a gente escolhe. Nem sempre a gestação biológica você escolhe, né? Você tem vários métodos contraceptivos, né? Adoção não, é uma escolha sua. Então, a partir do momento que você decide gerar esse filho, né? Gestar, mesmo que seja afetivamente, não tem como um filho biológico voltar para dentro da barriga, né? Então, como você vai devolver um filho que você buscou e nasceu para você? É muito triste, é terrível isso. Esse é o meu ponto de vista, é uma coisa que eu batia sempre na mesma tecla, sabe? Esse tempo que a gente tem de espera é justamente para você ver se você realmente quer, né? que você Se está você está disposto, né, preparado para isso. às surpresas, ao pendal da É, vida, porque sim, é porque filho. filho é para a vida toda, né? E sim. tem dia que vai fazer bagunça, tem dia que não vai, tem dia que tá doente, tem dia que vai comer, tem dia que não vai, não é Sim, assim? sim. E é E assim cada todas. fase, cada etapa é uma luta, né? Aí vai virar Quando a gente adolescente. vê que está acabando uma fase, que está vencendo aquela, vem outra. Eu falo que parece jogo de videogame, só vai ficando mais difícil. Né? Porque aí começa, tipo assim, com 2 aninhos, aqueles questionamentos. Aí quando chega na adolescência, já muda os questionamentos, mas continua questionando, né? E assim, vai Sim. mudando o que a gente vai fazer. Eu acho que assim, uma das profissões mais, sei lá, importantes é de pai e de mãe. Que você faz aquela criança ir para um caminho ali. Você que vai ser o primeiro a ajudar essa criança nessa caminhada de vida dela, né? E Sim. essa coisa que eu vejo aqui, que você não combinou com a minha família e devolve aquela criança, aquilo ali, sabe assim, esse termo do devolver, essa coisa assim, gente, isso soa tão errado na minha cabeça, porque filho às vezes é difícil. E E hoje é em assim dia que é. ainda tem essa fase de adaptação maior, né? Essa fase de adaptação para os pais que querem, né? Hoje em dia tem alguns que ainda passam por isso, né? Esse período longo de adaptação, justamente para que não aconteça a devolução. Mas Teve. nesse meio tempo, né, você acaba criando uma expectativa tanto para essas crianças como para esses pais, né? É dolorido. Eu já sou daquela opinião. Nasceu para mim, naquele dia, ligaram, é aquele, né? Mas tem gente que ainda tem quer buscar esse sentimento, né? De bater, né? Esse sentimento
Sim, eu acho que acontece cada absurdo, né? Esse negócio de devolução. Esses dias, acho que um casal de São Paulo devolveu duas. Era grupo de irmãs, duas irmãs, né? Biológicas. E aí ficaram um tempo com as meninas porque elas não se adaptaram, se eu não me engano, ao cardápio lá, que eles eram veganos, vegetarianos, não sei o quê. E as crianças não estavam querendo comer, eles devolveram, simplesmente devolveram. Olha que absurdo, gente. Eu acho que vai muito, tipo. É que nem a Clarissa falou, a motivação, né? O que tá motivando essa pessoa a fazer uma coisa dessa, né? Porque se realmente você quer ser mãe e pai, né? Você quer estar abrindo essa via de parentalidade, para onde a gente vai devolver nossos filhos quando a gente assume eles como filhos? Porque às vezes as pessoas falam, ai, vou fazer um teste, ou sei lá, ai, coitado, vou fazer por caridade. E não é isso, né? A adoção é uma forma de filiação, não é para fazer caridade, para ajudar crianças, né, carentes, sei lá. É para ter filhos, né? Então, se a gente olha com esse olhar de filhos, para onde a gente vai devolver nossos filhos? Não tem o que fazer, a gente tem que lidar com os desafios que a gente precisa lidar. Sim. Tipo, aqui o meu, ele tava no início fazendo a prova e deixando em branco, não botava nenhum nome. E a minha mais velha, no início, eu não queria comer. Tipo assim, nada. Se alimentava, eu falava, ela faz fotossíntese, se alimenta da luz. Mas você vê cada devolver, absurdo. não gosta do que eu cozinho? Imagina. Devolver pra quem? Não tem, gente. É absurdo, é muito triste isso. E fora pra criança, né? Imagina, a criança já teve um abandono, né? Um primeiro abandono, uma ruptura. E aí, uma outra devolução, um outro abandono, um outro trauma. Imagina pra cabecinha dessa criança, né? O que vai causando, o que vai gerando. Então, é muito doloroso, é terrível. Imagina, assim, eu vejo umas coisas aqui que eu falo assim, gente, por que fez? Tem gente que faz assim, porque é para aparecer, sei lá, tem umas coisas assim, eu falo assim, O gente, status, né? motivação errada. Porque Exatamente. um negócio assim, você escolher ser pai, ser mãe, é um compromisso para a vida toda. Não é uma coisa que você vai passar, meu filho fez tantos anos, não, gente, é para a vida toda. É bem isso mesmo. Se você for abençoado, você vai ver bastante. Então, imagina o tempo de compromisso que você tem com essa pessoa. Que você está colocando ali no mundo. Porque essa é você pôr no mundo. Você está colocando no seu mundo. Você está levando para a sua família, colocando o seu nome. Então, você tem um compromisso com aquela criança. Entendeu? E esse compromisso vai além do sangue. É um compromisso público também. Então, assim, essa coisa dessa de devolver isso para mim, assim, não funciona esses absurdos que existem. Sim. Mas, assim, obrigada de verdade, assim, por vocês. Assim, só para fechar, o que você, desse seu período de experiência, nessa de espera, de pegar, o que você falaria para uma outra família que está pensando, ou que está na dúvida, ou que já está, teve uma pessoa que colocou aqui, eu estou preenchendo os papéis. O que você falaria para essas famílias? Assim, o que você acha que seria uma dica legal de dar para essa pessoa para ajudar ela, se ela ou está na dúvida, ou se ela já tem a certeza do que ela está fazendo realmente? O que seria assim? Você fala, não, isso daí é legal, vai nessa daí, que eu não tive essa informação e hoje vejo que ela seria muito válida ter tido antes. Eu acho que eu recebo bastante perguntas, até as pessoas comentando sobre, eu tô pensando em adotar, eu resolvi adotar, mas como que eu vou definir o perfil dessa criança, né? O que eu faço? E uma dica, assim, que eu dou, pelo menos eu e o Bartô, a gente conversou a respeito sobre, a gente define o perfil de 0 a 4 anos, porque pra gente era importante viver esses momentos, né? A gente ia ser pai de primeira viagem, então a gente queria viver o máximo possível, né? Desde pequenininho, trocar fralda. Então eu acho que você precisa observar, né? Olhar pra dentro de você, o que realmente é importante pra você viver com essa criança. Porque às vezes você fala assim, no Brasil uma espera de um bebê, sei lá, é 8 anos, 10 anos. Mas para você, se é muito importante você viver isso, espera, não queira dar o passo maior que a perna. Eu vou colocar, sei lá, abrir para mais idade para ser rápido, porque aí, às vezes pode acontecer isso, de acontecer terríveis devoluções. Então, acho que a gente precisa ser muito sincero com a gente.
ter a motivação exata. Eu tô adotando por quê? Qual que é a minha motivação? Eu quero ser mãe realmente? E definir o perfil com clareza, né? Ser sincero com você, o que você espera viver e se preparar, né? Acompanhar outras famílias. Ainda existe muito esse preconceito, né? E discriminação, ainda as pessoas... Tem muitas pessoas que desconhecem, então às vezes acaba escutando coisas que te entristecem. Então não dê ouvidos, porque as pessoas falam sem conhecimento, sem saber, sem conhecimento de causa. Acompanhe famílias que já passaram por isso, já vivenciaram. E também faça uma reserva financeira, porque a adoção, assim, a gente não sabe quando chega. A gente, às vezes, pode demorar. A Larissa falou que demorou 1 ano, né? Ou pode demorar, sei lá, 2 semanas, 15 dias, sei lá, 10 anos. Você tem que ter uma reserva que você não sabe, né? E criança gera custos, né? Sem gastos. Então, eu acho que seria válido também uma reserva financeira. Obrigada, ótimas dicas. Essa daí eu gostei da reserva financeira, porque eu lembro da moça falando exatamente isso. Ela falou, ainda bem que a gente tinha uma reserva para comprar tudo. E, tipo assim, não tinha nada, 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 nada. Sim. E você, Clarissa, qual seria a sua dica? Aproveitar esse tempo de espera, né, para estudar bastante também, ler muito livro sobre adoção. Nós lemos bastante, sabe, antes. E ajuda muito, tanto no emocional, né, na parte de espera mesmo, quanto na chegada, né? Tem vários livros que falam sobre isso. Como se portar na chegada, o fato de apresentar para a família, né? Então, são dicas bem valiosas nos livros que a gente encontra sobre o que realmente as pessoas o que a gente vai ouvir, né? É o que a Camila falou, que a gente vai ouvir das pessoas, né? Que mais? E tá preparado, né? Ter certeza de que é isso mesmo que você quer, né? Que a maternidade, a paternidade seja isso mesmo. Eu achei tão legal isso, que hoje em dia é muito mais aberto a gente realmente... É uma coisa mais aberta. Antigamente as pessoas falavam assim, vou procurar uma criança que parece com a minha família, vou fazer não sei o quê, e escondia e nunca falava, era um segredo, ninguém podia. Era uma coisa assim, era uma coisa diferente. E hoje não, a criança tem a informação, a família tem informação, tem esses livros todos que a Clarissa está colocando. Realmente mudou a forma de ver o outro. Né? De realmente ter esse cuidado com o outro. Eu achei isso bem, bem interessante, saber que tem bastante livro educando as pessoas nessa parte, nesses assuntos. E o perfil aqui da Karina, gente, tem muita coisa legal. Ela faz um monte de vídeo que eu já vi monte. Muita coisa legal explicando também. Vale super a pena seguir para aprender. Eu tô seguindo e eu vou aprender. Vou continuar, não vou errar mais falando também. E sempre, assim, eu amo conversar com as pessoas para aprender. Acho que a gente troca muito, se compartilhar é um ensinamento. Realmente, obrigada de verdade aí pela participação de vocês, pelo tempo de vocês. E eu até tinha convidado uma outra moça que ela vem de uma história de adoção. A mãe dela foi adotada, ela foi adotada. E hoje ela tem um perfil diferente. Ela não adotou, ela tem os filhos biológicos, mas assim, tem coisas no coração dela que ela não conseguiu, que ela tinha prova hoje, nesse horário. Mas ela falou que ela quer conversar e eu falo com vocês, se vocês quiserem participar pra gente conversar junto de novo, vai ser legal, eu entro em contato com vocês. E a gente marca mais, se vocês tiverem perguntas, gente, entra aqui em cima, tem o perfil tanto da Clarice quanto da Karina, seguem elas. Quem tem interesse em saber mais, vale super a pena, gente. Entra aqui, tem aqui escrito, só clicar que vai aparecer o perfil de todo mundo que está aqui conversando. Sim, então, foi um prazer, viu, Carla? Gostei muito de conversar. É que nem você falou, eu gosto de compartilhar e ouvir outras histórias, porque a gente sempre aprende, né? A gente sempre, nessa troca de informações, é muito útil e a gente sempre aprende. E bora, se quiser marcar outra, eu tô dentro, só me chamar e a gente combina direitinho. E foi muito bom mesmo poder compartilhar aqui um pouquinho da minha experiência com vocês. Muito obrigada pelo convite. Obrigada a vocês.
Eu também agradeço, muito obrigada. Gostei muito de participar também. Foi um prazer. Obrigada. E vamos, né? Se quiser conversar de novo, A gente marca para conversar mais, porque assim, a é gente ensinar. A gente está educando as sim. pessoas em várias coisas e abrindo informações. Eu lembro que tem um grupo que eu participo que a moça estava lá falando. Aí eu levei para ela, você já pensou nessa possibilidade? Aí ela, não. Aí sabe quando abre assim, cai um véu na frente da Uhum. pessoa? Ela falou, gente, eu nunca tinha pensado nisso. E aí ela começou a pensar nisso agora, ela já está estudando para aplicar para tudo assim. Já virou uma outra, sabe? Que legal. Sabe quando você tá ali, tipo assim, triste, sozinha, e você fala assim, olha, mas tem tudo isso aqui na sua frente? Aí a pessoa fala, opa, calma aí, pega aquela energia de novo. Então, assim, é por isso que eu acho legal a gente compartilhar e ter essa oportunidade, assim, de estar tendo tantas pessoas aqui hoje vindo aqui participar com a gente e escutar um pouquinho da história de vocês. Parabéns Uhum. pelo amor sobrando no coração de vocês. Realmente, parabéns pela família linda que vocês estão construindo. Que venham mais crianças, né? Eu sei que a Cláudia Sim, está com 2, você está no seu primeiro, mas bênção, né? sim. São crianças. Então, Uhum. se Sim, for da sim. vontade, vão aparecer mais crianças na vida de vocês e vocês vão continuar assim com essa família linda e vocês têm que que a sua família possa crescer aí e muitas bênçãos. Felicidade para Sim. vocês aí com seus filhotinhos fofos. Obrigada. Obrigada. Que eu vejo todo Até mundo mais. naqueles postzinhos dos leõezinhos lá, é o que realmente é, gente. É verdade. É Não é verdade, o que né? tá Mãe falando, é o leoa. que é. É a Daquele mãe jeito leoa, mesmo. todo mundo. Então, tchau, gente. Boa noite Um para todo mundo. beijo, até mais.